Estamos de volta com mais um episódio do podcast Revista Fevale, hoje sendo um curso Fevale Responde. Eu sou a Alana Maldaner, acadêmica de jornalismo aqui da Universidade Fevale, e neste episódio, em homenagem ao Dia Mundial da Alimentação, vamos conversar com a coordenadora e professora do curso de nutrição, Maria Helena Weber, sendo sobre questões relacionadas à alimentação, como fome, a segurança alimentar e nutricional e a necessidade de uma alimentação saudável. Professora, seja muito bem-vinda. Olá. Muito obrigada pela participação. Então, você é graduada em Nutrição pela Faculdade Metodista IPA e em Tecnologia em Gastronomia pela Fevale. Então, tu poderia contar um pouco sobre a sua trajetória de estudos e como começou a trabalhar aqui na Universidade Fevale? Nossa, faz muito tempo. Então, depois do meu mestrado, né, isso no 2000, quando foi criado o curso de nutrição, eu fui convidada a trabalhar aqui no curso de nutrição e no qual estou até hoje. E no meio desse período, enquanto eu coordenava o curso de gastronomia, sentindo a necessidade de entender um pouco mais da estrutura do curso e, né, dos objetivos, de como ele funcionava, eu passei a fazer o curso de gastronomia também. E qual é a importância da educação alimentar para a gente ter hábitos saudáveis hoje em dia? Poderia dizer que educação é tudo, e educação alimentar também. Porque muitas vezes a gente tem a ideia de que temos que fazer uma dieta e pensamos em algumas informações que a gente vê nas mídias de que uma dieta deve ser de tal forma. Muitas restrições, né? Muitas restrições, ou à base de proteínas, ou sem carboidratos, ou tem muitos senões e porquês. E a gente vê que educação nutricional, então, pode trazer mais informações, informações mais adequadas para um viver saudável e com uma qualidade de vida adequada. E quais são os principais nutrientes que a gente precisa na nossa alimentação diária? Nutrientes, eu posso dizer que os macronutrientes, como a gente conhece, carboidratos, proteínas, lipídios, né, as gorduras, as vitaminas, os minerais, todos são importantes. Só que a gente precisa de um equilíbrio entre esses nutrientes, né? E um equilíbrio de calorias também. Então, as restrições alimentares que as pessoas fazem, assim, sem nenhuma informação, nenhum propósito, ou simplesmente com o propósito de atingir um peso imaginário, muitas vezes, né? Não são adequadas. E como a gente pode identificar se a gente está tendo uma alimentação equilibrada ou não, assim, durante o dia a dia? Olha, aprendi quando eu fiz a faculdade que a gente deve comer de tudo sem comer tudo. Ou seja, comer com uma quantidade menor, né? Ou uma quantidade adequada, sem exageros. Mas não tirando algum alimento da nossa alimentação. E a prática regular de exercícios físicos pode influenciar a escolha dos nossos alimentos? Também. Hoje a gente observa que nós somos muito, digamos, 8 ou 80, né? Ou a gente faz tudo ou não faz nada. E isso também não deveria ser desta forma, né? A vida pede equilíbrio. Mas o exercício físico ele é tão importante quanto a alimentação. Porque hoje a gente sabe que se a gente não tem uma alimentação adequada, saudável, e se a gente é sedentário, se a gente não faz exercício físico ou atividades físicas, a gente também não vai ter saúde. E existe algum exercício físico específico que ajuda a controlar o apetite, alguma coisa assim? Que a gente consegue ter esse controle, musculação ou cardio? Não, o exercício físico é de acordo com o que a pessoa gosta de praticar. Né? A gente não pode fazer nada que fuja muito daquilo que a gente gosta de fazer, porque se a gente se esforçar muito para alguma coisa, a gente acaba desistindo. Então, a gente tem que achar um exercício que seja adequado, que seja bom, que nos traga prazer. Então, desde que faça, tá tudo bem. Exatamente, consultando sempre, né, um educador físico. E quais são as consequências da insegurança alimentar na saúde das pessoas? Das pessoas mais novas, por exemplo, né, que estão começando a experimentar, né, salada, frutas, essas coisas. É que insegurança alimentar é um tema muito abrangente, né? A gente diz que, partindo da lei, né, da segurança alimentar e nutricional, segurança alimentar seria
uma alimentação adequada em quantidade e em qualidade. Então, só por aí a gente vê que para eu ter segurança alimentar, eu tenho que ter um consumo de uma variedade de alimentos em quantidade adequada também. Então, a gente sempre tem que se esforçar, né, para um consumo, ampliar o nosso consumo de alimentos e as nossas escolhas alimentares, né, saudáveis. Então, é nesse sentido. E como a gente consegue, hoje em dia, né, ler os rótulos dos alimentos ajudam muito nessa forma de tu escolher os alimentos. Então, qual é a forma mais eficaz, assim, de ler e os rótulos dos alimentos, assim, na hora que tu vai comprar? Sim. Hoje a gente tem a legislação, né? Ela mudou em algumas questões da rotulagem de alimentos, mas é uma prática, uma disciplina que a gente tem aqui na Fevale, né? Os conteúdos que a gente aborda muito como se fazer a leitura dos rótulos, né? Então, o primeiro ingrediente da lista é o que tem maior quantidade naquele produto, é o que deveria ser, né? Então, a rotulagem hoje é uma das questões que auxilia muito as pessoas a identificar quais são os ingredientes que tem naquele produto, se são saudáveis, se são adequados. E hoje em dia a gente tem muitas mudanças climáticas, infelizmente. Então, de que maneira o clima hoje em dia está impactando na produção de alimentos e na segurança alimentar? Por isso que, né, a gente trabalha, trabalha essas questões, né, de que segurança alimentar versa sobre uma alimentação adequada, saudável e sustentável, né? Para que a gente tenha conhecimento de como que é a produção do alimento também. Hoje o profissional da nutrição não é mais aquele profissional que fica restrito na sua profissão a fazer um plano alimentar com contagem de calorias, contagem de carboidratos, de proteínas, né? Mas sim pensando em tudo que está relacionado com a produção de alimentos. E no curso de nutrição a gente tem uma disciplina voltada para isso, que é a cadeia produtiva alimentar. E quais são alguns mitos que a gente tem muito hoje em dia por conta das redes sociais também, comuns sobre a alimentação saudável que a gente deve seguir, assim? Um dos principais erros que a gente tem na mídia hoje em dia sobre alimentação. Eu acho que é sobre as restrições, né? Um consumo adequado de alimentos ou um sistema alimentar, né? Que a gente priorize um sistema alimentar sustentável, a gente já começa por um consumo de alimentos mais regionais, mais locais, né? Incentivando o consumo e a compra da agricultura familiar, fazendo hortas comunitárias, né? Então, tendo esse compromisso, essa responsabilidade desse consumo consciente dos alimentos, sem pensar no que é bom ou ruim, certo ou errado, né? Não podemos comer tal alimento porque... Não, depende do alimento, a gente vai poder fazer o consumo numa quantidade menor, não todos os dias, e priorizando aqueles alimentos frescos, né? Os alimentos mais in natura, mais frescos, nesse sentido. Também, hoje em dia, tem uma questão sobre como a nossa mente impacta na hora que a gente vai, né, comer, assim, principalmente doces e esse tipo de alimento. Então, como a gente consegue cuidar dessa parte para estar tudo em equilíbrio? Hoje a gente trabalha também, né, na nutrição, a gente trabalha nutrição comportamental, até para identificar algumas questões com o paciente, né? Tentando melhorar essa questão comportamental dele. Então, tem essas coisas assim que a gente identifica, né? Alguns fatores que levam a pessoa a consumir maior quantidade de doce em determinadas horas do dia. Então, tudo isso, numa consulta, o nutricionista tem condições de identificar e trabalhar com ferramentas, com instrumentos que a gente consiga auxiliar, né, o paciente nesse sentido.
Então, professora, para finalizar aqui o nosso bate-papo, quais dicas tu daria para estudantes que querem melhorar a sua alimentação, por exemplo, estudantes aqui da Fevale, com um orçamento limitado, diretamente para a câmera? Eu acredito que se a gente for em busca, né, de alimentos mais regionais, mais locais, comprando nas feiras, isso tudo vai possibilitar um consumo mais com um custo menor, mais acessível, né? E também o consumidor ele tem uma grande responsabilidade na produção daquilo que ele consome. Não é só do alimento, né? Então, se eu procurar consumir procurar as feiras locais, procurar as hortas comunitárias, né? Me engajar nesses formatos assim, a gente consegue baratear o custo dos alimentos do que indo comprar em grandes redes, né? E pensando assim, da onde que vem esse alimento que eu estou consumindo. Tanto que no curso a gente tem uma atividade que a gente chama assim, né? Definiu ela como rastreando o prato para o estudante, né? Depois profissional de nutrição, então, para o nosso estudante identificar de onde que vem a comida que ele está comendo. Né? Então, tem formas hoje acessíveis de consumo. A gente que tem que dar prioridade para aquilo que é mais local. Né? E não tão, assim, saindo, procurando produtos da safra, por exemplo, é uma coisa que torna mais acessível também, né, o nosso alimento, né? Da safra, sazonalidade, os produtos locais, valorizando as pessoas que trabalham nesse ofício, né? No árduo ofício da agricultura familiar, por exemplo. Né? Então, nesse sentido. Professora, agradeço muito a sua participação aqui no Podcast On. Muito obrigada. Obrigada. Então, nesse episódio do Podcast On Revista Fevale, conversamos sobre questões relacionadas à nutrição em homenagem ao Dia Mundial da Alimentação, com a participação da professora e coordenadora do curso de nutrição, Maria Helena Weber. O Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo aqui da Universidade Fevale. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que vai estar aparecendo aqui na tela, vocês terão acesso ao nosso Instagram, Spotify e YouTube. A produção é dos meus colegas Jackson Batista, Ramon Ferreira, Rebeca Prestes, Julia Klein e eu, Lana Maldaner. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com as orientações do professor Marcos Santuário. Muito obrigada e até a próxima!